Olá, Vinícius, me chamo Gabriel e vou contar uma coisa que aconteceu comigo há alguns anos. Prefiro não dizer onde foi, mas posso dizer que mudou completamente a forma como eu vejo algo tão comum quanto elevadores. Era uma noite de quarta-feira à tarde. Eu tinha ficado até mais tarde no escritório terminando um projeto. O prédio era antigo, mas bem mantido, no centro da cidade. Silencioso a essa hora, só o zumbido baixo das máquinas e o eco dos meus próprios passos no mármore do térreo. Minha sala era no 10º andar. Subir 10 lances de escada depois de um dia longo não era opção. Chamei o elevador. A luz acima da porta acendeu, indicando que estava descendo. O barulho metálico, familiar, se aproximava. Era um daqueles elevadores com porta sanfonada interna, espelhos desgastados e um painel de botões que parecia de outra época. As portas se abriram com um rangido. A caixa de metal e espelhos estava vazia. Entrei, apertei o botão do 10º andar. As portas sanfonadas se fecharam com um som de engrenagens e a porta externa deslizou, selando a pequena cabine. Começou a subir. Nos primeiros segundos, tudo parecia normal. A cabine balançava suavemente. As luzes fluorescentes piscavam de leve, refletindo nos espelhos manchados. Eu estava cansado, só queria chegar em casa. Olhei para o mostrador digital acima da porta. 1, 2, 3. No 4º andar, ele deu um tranco leve e parou. Não era para parar ali. Olhei para o painel de botões. O do meu andar ainda estava aceso. O do 4º andar, não. Esperei. Talvez alguém tivesse chamado e a luz não acendeu, mas não ouvi o ding de parada. O silêncio dentro da cabine ficou diferente. Não era o silêncio tranquilo de quando ele está esperando no andar. Era um silêncio pesado, como se a máquina tivesse desligado de repente. As luzes dentro da cabine, que piscavam, agora pareciam fixas, mas com um brilho estranhamente opaco. Então, sem aviso, ele começou a descer. Não devagar como deveria ser, mas com uma velocidade uniforme e uma suavidade que me fez congelar. Apertei o botão do 10º andar de novo. Apertei o botão de abrir porta, o botão de alarme. Nada respondia. O mostrador digital continuava, marcava 4. A descida continuou, passando pelo 3º, 2º andar. O mostrador ainda mostrava 4. Eu comecei a sentir um frio na barriga real. Não era só um defeito, parecia intencional. O zunido do motor parecia mais alto, mais grave. Parou com um solavanco violento entre o primeiro e o térreo. As luzes piscaram forte, quase apagando, e depois voltaram. O mostrador agora estava completamente apagado. Apertei todos os botões de novo, o de alarme várias vezes. Nada. Eu estava preso no escuro parcial de uma caixa de metal fria e com um cheiro estranho de óleo velho e poeira. Peguei o interfone de emergência, frio, plástico velho. Apertei o botão de chamada. Nada. Só um silêncio profundo e estático. Bati o fone de volta no gancho. O pânico realmente começou a dominar. Respirei fundo, tentando pensar. Tinha que ter um jeito. Foi então que ouvi um som suave, como algo arranhando ou raspando do lado de fora das portas. Não parecia vir de cima ou de baixo. Parecia estar bem ali, no nível dos meus pés. Como se algo estivesse se movendo no vão entre a cabine e a parede do poço. O som começou a subir, lentamente, raspando contra o metal da porta externa. Subiu até a altura do meu peito. Parou. Fiquei imóvel, prendendo a respiração. O silêncio voltou, pesado, expectante. Meu coração batia tão forte que achei que fosse ouvi-lo. Um ping. Um som seco e metálico veio de cima, como se uma peça tivesse se soltado ou uma mola tivesse cedido. E então a cabine começou a se mover de novo. Não para cima, não para baixo, mas de lado. Um movimento lateral que nenhum elevador deveria fazer. O chão da cabine se inclinou levemente. Eu me agarrei na parede para não cair. O som de metal rangendo e se contorcendo era horrível,
como se a caixa de metal estivesse sendo esmagada. O movimento era lento, vacilante. Para onde diabos eu estava indo? Parou. A inclinação se corrigiu. O rangido cessou. Mas um novo zunido grave começou vindo de baixo. Um som que eu nunca tinha associado a um elevador. Era profundo, ressonante, e parecia vibrar através do chão da cabine, subindo pelos meus sapatos. Então as portas externas, aquelas que estavam seladas, começaram a se abrir, lentamente com um gemido prolongado de metal. A fresta que se formava revelava apenas escuridão. Uma escuridão absoluta, sem luzes de emergência, sem indicativo de andar, só um vazio que parecia sugar a pouca luz da cabine. O zunido grave de baixo aumentava, vibrando. A escuridão lá fora era tão completa que parecia ter profundidade, como se abrisse para um abismo. Nenhum sinal de um corredor, de um andar, de nada reconhecível. Era o lugar para onde o elevador me levou com aquele movimento lateral bizarro. Sons começaram a vir da escuridão. Sussurros. Não eram palavras que eu pudesse entender. Apenas uma cacofonia suave e arrastada, cheia de rosnados baixos e cliques estranhos. Parecia que havia coisas lá fora. Muitas coisas. E elas estavam esperando. Um som pesado e úmido. Um baque surdo vindo da escuridão. Os sussurros pararam. O zunido diminuiu um pouco, mas a escuridão continuava lá. A fresta das portas parcialmente abertas, revelando o vazio absoluto. Um cheiro terrível começou a invadir a cabine. Algo fétido, como carne podre misturada com ferrugem e mofo. A cabine estremeceu violentamente. As luzes piscaram caoticamente. Eu me encolhi contra a parede, o coração na garganta. Pela fresta das portas, na escuridão, eu vi movimento. Sombras mais escuras se movendo dentro da escuridão. Formas que não pareciam ter contornos definidos. Comecei a bater nas paredes do elevador, nas portas, gritar. Desesperado. Queria que as portas se fechassem, que essa coisa parasse, que eu voltasse para onde eu estava. O barulho do meu próprio desespero parecia ecoar de forma distorcida no espaço apertado. O zunido grave voltou, mais forte do que antes, e dessa vez acompanhado por um chiado agudo, quase insuportável, que parecia perfurar meus ouvidos. Senti uma pressão crescente, como se o ar estivesse ficando rarefeito. Milagrosamente, as portas externas começaram a se fechar, rapidamente raspando contra o metal, selando a escuridão e os sussurros lá fora. Batiam com força. Fiquei ofegante. Elas fecharam completamente. O chiado parou, o zunido diminuiu. E então, a cabine disparou para cima. Não como um elevador normal, mas como se estivesse em queda livre reversa. Fui prensado contra o chão pela aceleração. O barulho do motor era ensurdecedor. Um lamento alto e tenso de metal e cabos sob estresse máximo. Parou com um tranco no que parecia ser um andar alto. Não senti o ding, mas as portas sanfonadas e as externas se abriram normalmente. Eu me arrastei para fora da cabine, tremendo, mal conseguindo ficar de pé. Eu estava no 10º andar. A luz do corredor estava normal, o ar cheirava a cera de assoalho, e o silêncio era o esperado para aquela hora em um prédio de escritórios vazio. Olhei para trás. O elevador parecia perfeitamente normal. A porta aberta revelava o interior familiar, os espelhos manchados, o painel de botões antigo. Não havia cheiro, não havia zunido estranho vindo de baixo. Chequei o interfone dentro da cabine. Peguei o fone. Tinha um leve zunido, mas parecia funcionar. O botão de alarme parecia normal. Era como se nada tivesse acontecido. Mas eu sabia que aconteceu. Eu sentia aquilo. Eu via a escuridão, ouvi os sussurros. Enquanto eu olhava, as portas começaram a se fechar, devagar,
como se a máquina estivesse apenas cansada. Elas fecharam. O mostrador digital acima delas acendeu, mostrando 10, e então apagou. Ouvi o som dele descendo no poço, o barulho familiar se afastando. Mas a sensação do que eu tinha experimentado ficou grudada em mim, como o cheiro daquela escuridão. Voltar para casa foi um borrão. Passei dias sem dormir direito. Desde aquela noite, eu nunca mais usei um elevador. Em nenhum lugar. Morro de medo só de pensar em pisar dentro de uma caixa de metal que pode, a qualquer momento, te levar para um lugar que não está no projeto. Para uma escuridão que tem fome. Sei que parece loucura, que foi o cansaço, a imaginação, mas a sensação daquele frio, o cheiro, o som dos gritos abafados e aquele baque úmido são reais demais na minha memória. Eu simplesmente não consigo. Prefiro subir 20 lances de escada do que arriscar ser levado de novo para lá. Então, é isso. Um relato estranho, talvez, mas uma história que eu sei que aconteceu e que de alguma forma ainda me segue toda vez que eu vejo a porta metálica de um elevador se abrir. Agora vamos para a próxima história. Olá, Vinícius, prefiro não dizer quem sou, mas o que vou te contar aconteceu comigo, é real, e me assombra sempre que piso em um elevador. Começou de forma sutil, quase imperceptível. Eu moro num prédio antigo, daqueles com um elevador de ferro forjado e porta sanfonada que faz um barulho esquisito quando se move. A rotina era a mesma todo dia. Sair para trabalhar, voltar para casa. O elevador sempre foi apenas uma caixa barulhenta que me levava do térreo ao meu andar, o 8º. Lembro da primeira vez que algo parecer estranho. Era uma terça-feira chuvosa. Eu entrei, apertei o botão do 8º. A porta sanfonada rangeu e fechou. O elevador começou a subir com aquele barulho de metal velho se arrastando. Mas, em vez do tranco normal no final da subida, houve uma parada muito suave, quase flutuante, no que parecia ser o andar certo. A porta abriu. Só que não era o meu andar. Era um corredor que eu nunca tinha visto antes. As paredes eram de um papel de parede desbotado com um padrão floral que parecia mofar. E a iluminação vinha de uma única lâmpada oscilante lá no fundo. Não havia portas, apenas paredes em ambos os lados, estendendo-se para a escuridão. Um silêncio estranho pairava no ar, diferente do barulho comum do prédio. Meu coração deu um pulo. Eu olhei para o painel de botões dentro do elevador. O botão do 8 estava aceso, mas todos os outros, do 1 ao 10, estavam apagados. Não havia sequer um botão para aquele andar desconhecido. O medo me gelou, mas o instinto falou mais alto. Não saí. Estiquei a mão trêmula e apertei o botão do 8 de novo. A porta sanfonada rangeu novamente, fechando-se lentamente. O elevador pairou por um segundo, depois começou a descer. Não era a descida usual. Parecia mais lento, mais pesado. Senti um arrepio na nuca, como se algo estivesse observando. Finalmente, com o tranco familiar, ele parou. A porta abriu. Alívio. Eu estava no meu andar. 8º andar. O corredor normal. As portas dos vizinhos que eu conhecia. Saí rápido, sem olhar para trás. Entrei no meu apartamento, fechei a porta e encostei nela, respirando fundo. Tentei racionalizar. Um defeito, talvez. Um glitch mecânico no elevador velho. Nos dias seguintes, evitei o elevador. Subia e descia os 8 lances de escada, ofegante, mas me sentindo mais seguro. Mas a escada cheirava a mofo e solidão, e depois de alguns dias, a conveniência do elevador começou a pesar. Afinal, era só um elevador que falhou uma vez, certo? Decidi tentar de novo. Era de manhã indo trabalhar. Entrei no elevador, dessa vez com um pouco de receio. Apertei o primeiro. Ele desceu normalmente, parou no térreo, a porta abriu. Tudo certo. Um alívio temporário. Mas a estranheza voltou. Não sempre, mas de vez em quando. Às vezes ele parava entre andares por alguns segundos, sem motivo aparente, e o motor ficava estranhamente silencioso.
Outras vezes, o número do andar no painel mudava de forma errática durante a subida ou descida, piscando números aleatórios antes de se fixar no destino. Pequenos defeitos, eu dizia a mim mesmo. Coisas de elevador velho. Uma noite, voltando para casa, entrei no elevador. Estava vazio. Apertei o 8. A porta fechou e ele começou a subir. No terceiro andar, ele parou. Não parou suavemente como da primeira vez, mas com um solavanco. O painel de botões apagou. A luz interna piscou e ficou fraca. E então, ouvi. Um som baixo, quase um sussurro, vindo de fora da caixa metálica. Parecia que algo estava se arrastando na lateral do poço do elevador, ou talvez no teto. Era um som úmido, arranhado, como unhas em metal enferrujado, ou uma coisa pesada e mole deslizando. O som se aproximava da cabine, circulando. Eu congelei, incapaz de me mover. O ar ficou frio. O som parou tão de repente quanto começou. A luz piscou novamente, voltando ao normal. O painel acendeu. O botão do 8 estava lá, aceso. O elevador, como se nada tivesse acontecido, recomeçou a subir. Chegou no meu andar, abriu a porta. Saí correndo, quase tropeçando. Dessa vez o medo era diferente. Não era mais sobre um defeito mecânico. Era sobre algo mais. Algo que não deveria estar ali, no poço do elevador. Algo que fazia barulhos terríveis e parecia estar ciente da minha presença. Tentar dormir naquela noite foi inútil. Cada rangido do prédio parecia aquele arranhão. Voltei para as escadas. Definitivamente. Sem mais elevador. Meu colega de trabalho, o Pedro, comentou que eu parecia cansado e pálido. Eu inventei uma desculpa sobre insônia. Não conseguia falar sobre o elevador. Quem acreditaria? Ah, o elevador parou no andar errado e fez barulho de unha arranhando metal no poço. Parecia coisa de louco. Passei semanas subindo e descendo escadas. Comecei a ficar em forma, mas a sensação de alívio ao evitar o elevador era constante. Eu via meus vizinhos usando-o, entrando despreocupados, e sentia um misto de inveja e pena. Eles não sabiam. Ou sabiam e não falavam. O prédio era antigo, talvez houvesse histórias. Nunca procurei. Tinha medo de descobrir. Um dia, voltando para casa com sacolas pesadas do supermercado, exausto, cheguei no térreo. Olhei para o elevador. A porta estava aberta. Vazio. Era como se estivesse me chamando. Eu hesitei por um longo tempo, as sacolas pesando nos meus braços. A escada parecia um Everest. A exaustão venceu. Só dessa vez eu pensei. Entrei. Apertei o 8. A porta sanfonada fechou. A caixa metálica começou a subir. O barulho era o de sempre. Tentei me convencer de que estava tudo bem, que eu estava sendo paranoico. Olhei para o painel. Os números subiam. 2, 3, 4. No quinto andar, os números no painel começaram a piscar loucamente. 5, 9, 2, 7, 10, 1, ... A cabine tremeu levemente. O som do motor ficou irregular, como se engasgasse. A luz piscou de novo, diminuindo a intensidade. E então, os sons voltaram. Mas não era só o arranhão dessa vez. Eram vozes. Baixas, múltiplas, sobrepostas, vindo de todos os lados de fora do elevador. Não consegui distinguir palavras. Eram murmúrios guturais, sussurros arrepiantes. Como se uma multidão estivesse presa nas paredes do poço, tentando se comunicar. Again! All right. Oh, we read that affairs of so was this Friday sleep, kids. So sun goes wet stud. Whatever one says souls from iron is vested. What? Houve um baque surdo e úmido contra o teto do elevador, seguido por outro. E outro.
Como se algo estivesse caindo em cima da caixa de metal, coisas pesadas e moles. Senti um líquido frio escorrer por uma das junções do teto, caindo no meu braço. Era pegajoso e tinha um cheiro metálico e nauseabundo. As sacolas caíram das minhas mãos. Merda. O cheiro, as vozes, os baques. Eu estava preso naquela caixa barulhenta e trêmula, no escuro, com algo no teto e vozes no poço. Gritei. Gritei para pararem, para me tirarem dali, mas minha voz pareceu ser engolida pelo barulho irregular do motor e os murmúrios de fora. O elevador deu um solavanco violento e disparou para cima. Rápido demais. Os números no painel voltaram a ficar loucos, subindo dos 5 para 10 em um instante, depois para 15, 20, 30. O prédio só tinha 10 andares. O barulho de metal retorcendo e do vento passando rápido aumentou. Parecia que a caixa estava sendo puxada para fora do prédio, para um lugar onde não havia andares. Minhas orelhas estalaram com a pressão. Eu me agachei no chão, cobrindo a cabeça, esperando um impacto, uma queda. Então, tão rápido quanto começou, tudo parou. Silêncio absoluto, nenhuma luz, nenhum som do motor. Apenas o som da minha própria respiração ofegante. Levantei a cabeça. Estava completamente escuro dentro da cabine. Apalpei em pânico até encontrar o painel de botões. Ele estava frio e liso, mas nenhum botão estava aceso. Tentei apertar alguns, mas nada aconteceu. Ouvi um gotejar lento e constante em algum lugar próximo. O cheiro metálico e nauseabundo ainda estava no ar, misturado com um odor doce e podre. O líquido no meu braço secava, deixando uma sensação pegajosa. Uma voz ecoou na cabine, baixa e distorcida, como se viesse de dentro das paredes. Você não deveria ter voltado, ela sussurrou. Não era uma das vozes sobrepostas de antes. Era uma voz singular, carregada de uma malícia antiga. A luz voltou, fraquejando, revelando a cabine. As portas estavam fechadas. O painel de botões estava lá. Mas no teto havia uma mancha escura e viscosa, de onde vinham os baques antes. E na lateral de uma das paredes de metal havia uma marca. Uma grande, escura, pegajosa. Parecia uma mão de muitos dedos, deixada por algo que se arrastou. De repente, o elevador ligou de novo, o som do motor voltando ao normal. A luz se estabilizou, o painel acendeu, o botão do 8 estava lá, aceso. Senti o movimento suave da descida. Parecia que eu estava voltando. Parou. A porta abriu. Eu estava no meu andar. 8º andar. O corredor de sempre. As sacolas estavam no chão, o conteúdo espalhado um pouco. Não havia mancha no teto, nem marca na parede. O cheiro nauseabundo se foi. A única coisa real era a sensação pegajosa no meu braço e o medo paralisante. Saí correndo do elevador como um louco. Entrei no meu apartamento, tranquei a porta com todas as chaves. Fui direto para o banheiro, esfreguei meu braço até a pele ficar vermelha, tentando tirar a sensação do líquido. Não consegui dormir por dias. A imagem da mancha no teto, da mão na parede e o som das vozes não saíam da minha cabeça. Faz alguns meses desde aquela noite. Eu não uso mais o elevador, de jeito nenhum, nem para descer um andar sequer. As escadas são minhas amigas agora, apesar do cheiro. Evito olhar para a caixa metálica no térreo quando passo por ela. Tenho medo de que a porta esteja aberta, me esperando. Às vezes à noite, quando o prédio está quieto, acho que ouço o barulho do elevador subindo e descendo, mesmo que ninguém esteja usando. Um movimento lento, fantasmagórico. E de vez em quando, muito raramente,
Acho que pego o eco de um murmúrio baixo, distante, vindo do poço. Eu não sei o que é. Um defeito no prédio? Algo preso lá dentro? Uma assombração ligada ao elevador antigo? Não faço ideia. Só sei que aquela caixa de metal que sobe e desce não é apenas um meio de transporte. É algo mais. Algo escuro e esperando. E eu nunca mais entrarei nela. E se você tiver um elevador antigo no seu prédio, preste atenção. Preste muita atenção nos sons e nos andares onde ele resolve parar. Você nunca sabe o que pode encontrar. Esse foi o vídeo. Espero que tenha gostado. Não esqueça de se inscrever e deixar o like. Até a próxima.